Boa noite, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez na presença de Deus. Queremos que mais esses poucos minutos nós vamos passar juntos. Espero eu que a graça de Deus esteja convosco. Aí mesmo onde você está, na sua casa, aí no seu lar, assentado aí ouvindo mais uma porção da palavra de Deus. Sabemos que não há outra coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus, né? Aqueles que realmente têm o prazer, o privilégio de sempre sentar diante da palavra de Deus e ouvir de bom grado. Sabemos que hoje muitas pessoas não se importam mais com Deus, né? Muitas pessoas nem mesmo se preocupam mais com Deus, mas sabemos que os filhos de Deus estão realmente crendo que Deus irá ajudá-los, né? Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede estarmos aqui e cremos que Deus tem uma obra tremenda para fazer na vida dos seus filhos. Né? Basta nós crermos, porque a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus, tá bom? E nesta noite, já recuperando um pouquinho da gripe, mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui na mensagem, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? É uma mensagem muito tremenda para nós. Nós vamos ler o parágrafo do capítulo 66, nós vamos ver o parágrafo 66 e 69. Tá bom? São João, capítulo 66. Deixa eu ver se é isso mesmo. São João, capítulo 6. Irmãos. São João, capítulo 6. Tá? Versículo 66 a 69. Marquei errado aqui, os irmãos me perdoam. Então, São João, capítulo 6, versículos 66 até 69. Enquanto você busca lá, nós vamos, abre sua Bíblia, nós vamos aqui ouvir uma faixa musical. Para onde nós iremos? Hein? Para meditar um pouquinho, pensar. Para onde você vai? E depois dessa vida passar, amanhã, se Deus estiver vindo, para onde você vai? O que você vai fazer? Pare um pouquinho e anelise sobre isso. Deus abençoe. Dessas nuvens lá do céu, meu Jesus regressará. Sua igreja ao final, sobre as nuvens ele chamará.
ecoar, meu Jesus regressa, e os crentes num instante, como um imã ele a caminha. Esse dia vem ardendo como fogo consumidor, demonstrando toda a majestade e onipotência do meu Senhor. Esse dia vem ardendo como fogo consumidor, demonstrando toda a majestade e onipotência do meu Senhor. O que será de ti, ó terra? Jesus Cristo você desprezou. Passará por tão grande aflição que em tua existência nunca passou. Passará por tão grande aflição que em tua existência nunca passou. Passará, passará, por quanto nunca passou. Passará, passará, por quanto nunca passou. Anjos, subiremos como anjos ao encontro do Senhor. Ao clarim ecoar, meu Jesus regressará, e os crentes num instante sobre as nuvens ele chamará. Amém. Graças a Deus, né? Deus sempre dá uma oportunidade para nós estarmos certo dele e assim podemos realmente caminhar debaixo das tuas mãos. Que Deus nos ajude, que nós possamos estar cada dia mais dentro da vontade perfeita de Deus e não deixar esse dia passar sem que nós estejamos apercebidos. Amém. Irmãos, nós vamos ler uma escritura bastante conhecida e também muitas pessoas meditam sobre ela. É uma escritura bastante tremenda para nós, quando vemos que muitos tiveram a condição de realmente aceitar a palavra e ter rejeitado isso, né? Ter rejeitado a palavra de Deus. Mas vamos fazer diferente nós aqui, vamos aceitar com grado a palavra do Senhor. Vamos lá então para a Escritura, São João capítulo 6, versos 66 até 69, diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho
de Deus. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Dura tarefa foi depois daquele dia que os discípulos viram a Jesus manifestado e eles tinham que crer realmente, né? E, por incrível que pareça, aquele que sempre estava preocupado de agradar a Deus, que era Pedro, aquele que realmente estava sempre assim, procurando algo para nunca deixar a Deus em vão, nunca negar a Ele. Você pode observar que mesmo perto da cruz ele falou que não negarei a Jesus, não deixarei por nada. Jesus, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu. Mas em si, Pedro ele não queria ser assim. Mas ele realmente teve essa falha, né? Mas nós encontramos também em outras passagens bíblicas que Pedro estava preocupado quando Jesus estava na mesa comendo e falou: "Os que metem a mão comigo no meu prato me distraem." Aí muitos não ligaram, mas Pedro falou: "Porventura sou eu, Senhor?" Ele estava sempre preocupado de nunca desagradar a Deus. E assim que nós devemos estar também. Nunca desagradar a Deus, né? Nem por nada, nem por palavras, nem por gestos, nem por obra que alguém possa fazer. Nunca perca a esperança. Sempre esteja firme em Deus, crendo que realmente você vai ser um abençoado. E tanto a prova disso que Pedro, com todos esses cuidados que ele tinha, sempre não desagradar a Deus, mais tarde mostrou quem que ele era. Quando Jesus deu o discurso aqui, ele disse que ele comendo minha carne, bebendo meu sangue, não tem vida em si. Então, muitos acharam que tinha que ser antropófagos, né? Pessoas que comem carne humana, tinha que ser canibais. Eles não entenderam a linguagem de Jesus. Aí eles começaram a sair embora, como muitos estão indo embora também hoje. Muitos têm virado e estão virando as costas de Jesus, simplesmente por não compreender a linguagem de Jesus. Eles querem compreender a linguagem de um homem, eles querem compreender a linguagem de uma igreja, eles querem entender o posicionamento do clérigo, eles querem fazer todas as coisas, menos parar para observar e ouvir a voz do seu Criador, que é Deus. Veja só, então os discípulos, muitos deles foram embora. Desde então, de aquela hora então para frente, desde agora, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e não davam mais coisa. Inclusive aqueles 70 que haviam comissionado 2 para pregar a Evangelho. Por isso, não baseie a sua salvação porque você é pregador. Não baseie a sua salvação porque você é cantor, porque você é orador. Não baseie a sua salvação nessas coisas. A salvação vai além dessas coisas. Você pode não fazer nada disso sem um eleito para levar também. Basta você crer em Deus e aceitar o sacrifício que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Todos têm o privilégio de ser assim. Então, a coisa é mais fina do que nós podemos pensar. Até aqueles apóstolos, 70 discípulos, melhor dizendo, que estavam comissionados para pregar, viraram as costas para Jesus. Agora, quantas bênçãos, quantas maravilhas aconteceram no ministério deles? Já pararam para observar sobre isso? Quantas pessoas estão bem no ministério, mas quando Deus começa a manifestar, revelando quem Ele é, as pessoas, mesmo com o seu ministério, nunca conheceram a Deus. Tanto é que o próprio Jesus disse assim na palavra: afastai-vos de mim, praticantes de iniquidade, nunca vos conheci. Mas como eu conheci, vocês eram pregadores do Evangelho. Eram os pregadores da palavra, pregavam a palavra. São pessoas que realmente eram instruídos para falar essas coisas, mas realmente nunca foi instruído pelo Espírito de Deus para aceitar Jesus Cristo como mesmo ontem e hoje eternamente. Para aceitar a Jesus Cristo como assim diz o Senhor. Para aceitar a Jesus Cristo na forma que Ele desempenha o seu trabalho. Há uma grande diferença nisso. Aceitar Jesus Cristo para plano de vida é fácil. Aceitar Jesus Cristo para resolver problemas de saúde é fácil. Mas aceitar Jesus no poder da sua palavra não é fácil não. Porque você tem que pagar o preço, meu irmão. Você precisa pagar o preço, minha irmã. O mundo tem que ficar para trás. A jogatina, a mentira, a idolatria,
Essas coisas devem ficar para trás. Se é que realmente você quer subir no arrebatamento. Se é que você quer ser santo escolhido do Senhor. E quem é escolhido do Senhor não se embaraça com essas coisas. Amém? Ouvintes, nós estamos chegando numa hora que as coisas estão ficando cada dia mais apertadas. Assim como o degrau da pirâmide vai afinando mais, somente os eleitos vão permanecendo ali. Deus, através da sua palavra, ao enviar a sua palavra, automaticamente ele já libera uma segregação dentro da palavra. Ele não quer que você seja do mundo. Ele não quer que você caia nas falsas doutrinas. Ele não quer que você, naquele espírito dizendo que Deus só quer coração, você pode fazer qualquer coisa durante o espírito. Deus não quer isso. Por isso, Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. Deus jamais trabalhou com mescla. Deus nunca, jamais trabalhou, irmãos, em coisas que realmente não é da alçada dele. Deus é perfeito, Ele não precisa de perfeições, Ele não precisa de coisas marteladas pelo homem, conjunções do homem. O que Deus precisa é de um homem realmente na liderança do teu poder. Que quando um homem, uma mulher, um moço, né, um moço, uma moça, um jovem, seja quem for, quando ele está na presença de Deus, quando ele abre o coração para Deus trabalhar, a coisa muda na vida dele. Ele vai ser mal compreendido, ele vai ser mal visto pela sociedade, simplesmente porque não pega a rotina do mundo. Mas que Deus nos ajude a tomar parte da palavra como Simão Pedro tinha. Ainda que ele era indulto, ele era, mas era um homem de revelação. O apóstolo Pedro era uma pessoa tão posicionada que ele foi no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, deu um discurso que converteu quase 3.000 almas. Mais tarde foi para quase 5.000 almas. Mas quando encontrou o apóstolo Paulo, que nem mesmo lá no Pentecostes, não tinha recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes como os demais, mas ele pôde ver que o que estava em Paulo era o Deus, o mesmo Espírito que estava lá no dia de Pentecostes. Tanto é que ele se normalizou. Paulo cresceu porque Paulo era o mensageiro da época. Paulo fundou a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo foi um profeta mensageiro. Foi da primeira igreja da igreja de Laodiceia, o apóstolo Paulo. E Pedro pôde reconhecer esse Paulo. Se fosse hoje em nossos dias, se vier alguém bradando, falando a favor da verdade, se não tomar cuidado, logo eles vão chamar ele e falar que está com o espírito, né, desertou e tudo mais. Mas Pedro não podia fazer isso, porque Pedro tinha a dosagem do Espírito Santo, tanto como o apóstolo Paulo tinha também. Amém? E Deus, é isso que ele está fazendo. Ele está tirando, segregando, libertando, limpando o seu povo nessa hora. Gente, nós precisamos abrir a nossa mente para entender essas coisas. Principalmente a mente espiritual. De que Deus nunca vai chamar um homem a julgamento de uma mulher, de um moço, de uma moça, de ninguém, a menos que primeiro ele te adverte. Ele está nos advertindo cada dia. Eu sempre bato na tecla aqui, o povo não está dando crédito a Deus, o povo quer saber de Deus, o povo só está na origem achando que está normal as coisas, mas o pago de tudo isso virá. Enquanto há tempo, nós precisamos correr para os braços do Senhor. Deixa o mundo para lá, gente. Deixa a vaidade para lá. Deixa a mentira para lá. Deixa a inveja para lá. Vamos somente estar ao lado da verdade de Deus. Deixa os mal companheiros para lá. Deixa aqueles que realmente eles não querem nada com Deus para lá. Vamos nós realmente viver para Deus. Vamos nós estar certo e pronto, porque no dia que Ele nos chamar, nós não teremos problema contra Ele. Porque já fomos preparados através da palavra. Deus nos ajude. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós possamos estar sempre na vontade perfeita de Deus. Tá bom? Então, para os irmãos que estão entrando agora aí, nós lemos a Escritura de São João, capítulo 6, versículo 66 a 69. E hoje o tema é para quem iremos nós. Mas o profeta diz a partir do parágrafo de número 22 aqui,
na mensagem para quem ele nós, ele diz assim, se eu fosse chamar isso, o texto, gostaria de chamá-lo assim, para quem iremos nós? É uma pergunta. Eu pergunto, para quem você vai, irmão, você que está nos ouvindo, irmão, você que está em casa? Para quem você vai? As festas? Uma doutrina falsa? Uma igreja caída? Atrás da rua, ajuntamento? Para quem você vai? Apóstolo Pedro diz, para quem iremos nós, se tudo tem as palavras de eterno? Não tinha outra forma de ir a não ser a Deus. Vocês sabem, as pessoas hoje são bastante como eram. Veja só, como era naqueles dias. As pessoas caminham sem saber para onde estão indo. E parece não se importar, simplesmente a vontade para ir onde quer que queira ir. E como pessoas que vivem em busca de prazer. E é mais ou menos como a era que deixou, veja, mais ou menos como a era como era quando quando Deus deixou no jardim. Veja só, foi deixado para tomar suas próprias decisões. Veja só, ele pura e simplesmente deixa Deus fora do quadro e vai para onde quer que deseja, como que louco por prazer. Você sabe, São André do Templo, se você não é guiado por Deus, o profeta disse, você é guiado pelo espírito do maligno. Então, aquilo que está em você vai refletir para fora. O profeta diz assim, me conta qual tipo de literatura você gosta de ler, o que você gosta de ouvir, a música que você gosta de ouvir, e também com quem você anda. Logo direi o espírito que está em você. Se você frequenta uma igreja que realmente não crê no evangelho, permite as coisas erradas aqui e ali, você está em maus lençóis, meus amigos. Porque você precisa estar ao lado da palavra de Deus. Então, deixar as pessoas ver sempre atrás de prazeres. Talvez não é tanto prazer assim, carnal até, mas é prazer achar que está sendo espírito quando não. Tem muita gente hoje está caminhando a vontade permissiva de Deus, achando que essa vontade permissiva vai para o céu. E tem outros que a maioria não está nem com vontade permissiva nem nada. Nem a vontade perfeita. Vai ao Deus dará, vai ao Léo. Mas saiba disso, tudo que você planta, hoje você colhe. Vem amanhã. Agora, ele não mudou muito seus pontos de vista. Ele não mudou muito com suas ideias. Ele ainda quer a religião de folha de figueira. Foi assim, porque lá no princípio, quando Adão e Eva pecou, e Deus procurou por ele, Adão, onde é que tu estás? Ele logo fez uma religião. Ele fez uma avental de folha de figueira e cobriu a sua cabeça. O profeta fala assim, cobertura significa religião. Agora eu lhe falo uma coisa, tem tanta gente que procura religião, que a cobertura para se safar dos seus pecados, para tentar se esconder atrás de uma religião, para dizer que está bem, mas a sua própria consciência está lhe acusando que está errado. Mas mesmo assim, ele ou ela quer dar as mãos a isso, para dizer que está bem. Isso é apenas um disfarce. Agora, eu lhes asseguro isso, no dia do juízo, você não escapará disso. Viu? Você que está nos ouvindo agora, se você faz esse tipo de prática, você pensa que engana a Deus, no dia do juízo, isso te encontrará não. O profeta diz isso. É uma mensagem. Mas o profeta fala assim, que não são folhas de figueira. É uma religião, vocês sabem, ele quer trazê-la, fazê-la, é ele mesmo, cobrir-se a si mesmo, afastar-se como, mais ou menos, eu diria, mais ou menos como alguém que está satisfeito e satisfaz a si mesmo. Essa palavra soa muito sensata, de um modo sensato. A pessoa forja algo que está bem ou não está bem. Gente, nós temos carne real. Você precisa beliscar a sua consciência e ver se realmente você está bem com Deus. Para onde você vai? Se você partir hoje, para onde você vai? Para um pouco e analisa sobre isso. Será que vivemos só na terra comendo, trabalhando, adquirindo bens? Será que Deus só quer isso de nós?
Os discípulos ouvindo Jesus falar. Agora, para quem nós temos que ir hoje? Pôncio Pilatos, por exemplo, quando tinha na mão dele o próprio Jesus, para quem iria Pôncio Pilatos, veio o caminho que ele escolheu, rejeitou por causa do seu posicionamento, por causa da opressão dos demais, ficou ao lado da maioria para gritar crucificam, mesmo a sua esposa nobre chegando, falando que Jesus não tinha culpa alguma, mesmo assim, aquilo amoleceu o coração de Pôncio Pilatos. Depois não adiantava quanto tipo de água, quanto tipo de sabão, detergente, se era de soda, o que era, que ele tentasse lavar a mão lá, que o pecado estava nas mãos dele. O sangue de Jesus Cristo estava na mão dele. E o sangue de Jesus Cristo está na mão de muitos hoje também, hein? Pessoas que pregam cultos, pessoas que tomam da Santa Ceia, pessoas que trazem a Santa Ceia. Será que a nossa vida condiz com isso? Usando roupas de homens, das mulheres, homens agindo indecentemente. Será que para onde você vai na situação? Igreja de Deus, é hora de despertamento e ver realmente para onde nós vamos. Não é? Para onde ir? A Bíblia diz que fugir. Está sobre as partes mais remotas do céu, nós estamos seguros. As partes mais profundas da terra, nós estamos seguros. Se no céu, a minha cama é mar, tudo é nu aos teus olhos. Para onde irei? Veja nisso, para um pouquinho, analisa para onde irei. Será que você pode fugir de Deus? Com mentira? Com disfarce? Com jogatina? Você pode fazer qualquer coisa com a sua dominação, com a sua igreja. O profeta diz: você pode ludibriar a sua igreja, enganar a igreja. Você quer ver se enganar a Deus. Viu, ministro? Vocês que estão na frente do trabalho deviam ser exemplo para a congregação estar dando. Então veja só que coisa mais horrenda é isso. É a pessoa dizer algo e viver outro tipo de vida. Saiba disso que o julgamento te aguarda. Mas graças a Deus que Deus sempre dá advertência primeiro. Agora obedece quem tem juízo. Quem quer obedecer. Veja só, ele está se fazendo crer que ele está sentindo. Quantas pessoas enganando a si mesmo? Ele sabe que não está bem. Para que lutar contra a maré? É mais fácil entregar os pontos e falar: Senhor, eu não consigo mais, como Jonas, me joga na água, eu não tenho mais o que fazer, Senhor. Eu já tentei, já participei da igreja, em outras palavras, já fui nisso, já fiz culto daqui, culto de lá, aí parece que eu não cresço espiritualmente, a minha vida não muda. Então as pessoas carregam uma santidade fria, formais, aí cubra aquele que é amante de si mesmo, e amante dos eleitos, mais do que amantes de Deus. Que coisa, irmão. Quando no fundo da alma ele sabe que está errado. Ele sabe que qualquer coisa que o homem tenha a fazer, para começar, está poluído. Sabe, a consciência lhe cauteriza. A consciência lhe condena. Se você ainda não é batizado por Jesus Cristo, e você viu que o batismo na Bíblia é verdadeiro em nome de Jesus Cristo, por que você não batiza? Mas a Bíblia diz que ele está dando uma boa consciência. Toda pessoa sensata sabe que o batismo bíblico é em nome de Jesus Cristo. Por que não existe outro batismo na Bíblia? Pode caçar que não acha. Procure de trás para frente, do meio para trás, da frente para o final, no meio, você não vai achar. Aí você fala: mas Mateus diz: não, Jesus não pediu para batizar no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele arrependeu-se a cada um de nós, ser batizado em nome, não precisa repetir os títulos, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. O que é que, para onde nós vamos com isso? Pare um pouco, senta um pouquinho, analisa, faz exame introspectivo.
Será que você pode indagar uma consciência correta nessa hora? E saber que realmente, se você não foi batizado em nome de Jesus Cristo, você continua com os pecados nos seus ombros? Você carrega um fardo pesado. É por isso que as coisas não dão certo para você. Você tem que aceitar o batismo e receber aquilo que diz, né, que é a promessa para vós, para o vosso filho, para tantos quantos são longe, tantos quantos Deus assim, do chamar. Amém? E ele ainda está chamando. Mas as denominações, o sistema eclesiástico, mesmo o sistema dentro das mensagens, aí por aí afora, desse mundo, tem cautelizado, sufocado o poder de Deus. E as pessoas hoje quase que não tem diferença mais de um culto da mensagem quase com denominação. Estão parecendo iguais. Tem que cantar os mesmos hinos, tem que chacoalhar o mesmo, tem que ter os batuques iguais, tem que ter os tipos de músicas sentimentais, igual. Aqueles hinos antigos, falar o coração, não tem mais. Por quê, meus amados? O que acontece? Então ele não conseguiria nem mais um pouco salvar-se do que saltar para a lua com o cardaço de uma botina. Ele não pode fazê-lo ao tentar fazê-lo. Ele é como um leopardo tentando lamber suas manchas, tentando tirar e remover. Gente, tem pessoa que já está no ciclo e o ciclo já findou. A corda, ele está na ponta da corda, não tem mais corda. Mas mesmo assim, eles preferem ficar na ponta da corda e tentar satisfazer-se a si mesmo. Não está preocupado de maneira alguma em satisfazer a Espírito Santo de Deus. Mas é do seu próprio ego. Quantas pessoas assim acham que está bem dessa maneira, quando realmente eles estão a quilômetros de distância, longe da verdade de Deus, longe do poder de Deus? Então o profeta diz que é a mesma coisa, o leopardo tentando tirar as manchas de fronteira, lambendo-as, tentando disfarçar, né? Eu consigo, mas nunca consegue. E assim está muito chamado crentes hoje. Agora, se Cristo viesse hoje, será que você iria também? Não? Será que você estaria preparado para ir? E se você partir amanhã? Como que fica? Você fala, morreu, acabou. Não quero seu. A vida começa para quem morre. Você morreu, um dia você vai ser ressuscitado para dar conta do que você fez de vida. Então o leopardo tentando lamber as suas manchas, removê-las. Ele somente faz com que seus pecados apareçam mais destacadamente. Cada pessoa que não se arrepende e está contra a palavra, faz suas maneiras, tentando santificar a si mesmo, achando que ele está bem, ele está enganando a si mesmo. E faz com que seus pecados apareçam mais destacadamente. Sabe por quê? Porque já passa o incrédulo. A incredulidade afasta o homem de Deus. Ela pode vir muitas pessoas também que são incrédulas. Mas a incredulidade afasta o homem de Deus. Quando você não quer crer na palavra de Deus, é um pecado você não crer em Deus. E pecado é incredulidade, é a mãe dos pecados. Pecado é incredulidade. Então é um pecado, o profeta diz, é um pecado você não crer em Deus. Olha que coisa, mas ainda assim ele não quer ouvir. Ele mesmo vagueia, de um lado para o outro, olha que coisa. Mas Pedro naquele dia pôde responder como muitos de nós esta noite. Hein? Deus ainda tem muitos que poderiam responder. Para onde iremos nós? Para onde irei? Qualquer lugar que você bate o olho, mas qual igreja você vai? Qual pastor você deve ver e dizer que ele está firme com a palavra, que ele está firme? Qual? Para onde você vai? Veja, ele tinha encontrado algo diferente. Ele tinha encontrado Jesus, falando de Pedro. Ele sabia que ali estava algo mais do que apenas vaguear. Quando que alguma vez se encontra com Jesus, nunca mais quer vaguear. Aleluia. Algo lhe acontece quando ele se encontra com Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Aleluia. Nós nunca devemos mais ser o mesmo, uma vez que ouvimos Jesus falar, uma vez que realmente
Jesus desceu no teu coração, que a gente tem Jesus aqui na mente. Aí não, Jesus expressa pela boca que ama Jesus e tudo mais, mas lá no coração Jesus não está não. Porque se você tem a Jesus Cristo, você tem o amor de Deus. Se você tem o amor de Deus, você ama e guarda seus mandamentos. Tudo que ele disser para você, você vai cumprir isso. Agora, se ele pede um mandamento para mim, eu não cumpro, então eu não amo a Deus. Eu não amo a Deus. Mas se você cumpre os mandamentos, você ama a Deus. Então, veja, ele tinha encontrado algo que Jesus era diferente de qualquer outro. Nunca houve um homem como Jesus. Ele tinha encontrado essa grande coisa nele. O que fez fazer essa pergunta? Senhor, para quem iremos nós? Jesus disse, agora você quer ir como outros 70? Estar livre, simplesmente seguir em frente, ide. E é assim, irmãos, quando as pessoas rejeitam a Deus, olha que coisa interessante, ele rejeita a Deus. Ele vai para o seu bel prazer, porque Deus não está liderando mais ele, porque ele rejeitou a Deus. O problema é que muitos também querem acompanhar isso. A Bíblia diz que o cego guiar o cego, ambos seguirão a cobra. Jesus disse agora, se quereis ir com os outros 70, estar livre, simplesmente, seguir em frente, ide. Mas Pedro disse, para onde iríamos nós? Para quem poderíamos ir? Porque somente tu tens as palavras de vida eterna, ninguém mais tinha senão ele. Para que, irmão, nós avançarmos acima da Bíblia, acima da mensagem da hora, quando Deus enviou para nós? Se você sair disso, da palavra de Deus esse dia, do chamado divino, você está perdido. Não importa qual igreja você pertence, não importa qual pregação você faz, ou qual a pregação que você ouve, quantos cultos você vai, você está perdido se você não tiver a vontade perfeita de Deus. O profeta diz, a vontade perfeita de Deus é a sua palavra. Amém? Ninguém mais tinha senão ele. Pedro tinha estado com ele por tempo suficiente. Ele tinha visto seus milagres, sinais, maravilhas em Deus. Sabia que ele era a verdade. Que ele tinha a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você precisa adquirir essa confiança. E realmente ter a palavra, ver na palavra de Deus isso. Se somente pudesse ficar com ele, aleluia, o suficiente para reconhecer isso, que somente, aleluia, ele tem a palavra de vida eterna. Somente ele tem a palavra de vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Assim como Pedro viu. E é simplesmente tão real esta noite, para onde iremos nós para encontrar isso? Se não viéssemos a ele, Deus tem descido nessa área. Vai de encontro a Jesus. Vai despertar a Jesus, como eu disse no barco. Faça algo por Jesus. Desperta do que dorme, levanta diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Agora não tem aqui em um pedaço de papel 7 razões, 7 coisas, razões pelas quais devemos vir a Jesus. Quero falar sobre essas 7 coisas nos próximos 20 ou 30 minutos apenas, antes de orarmos pelos enfermos. A primeira coisa, Jesus disse, eu sou o caminho. Isso todo mundo crê. Só que o povo não quer pegar Jesus, é seguir nesse caminho. Agora somente o céu e há um Deus, e um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, mas somente um caminho para chegar lá. E Jesus disse, eu sou esse caminho. Amém? Aleluia, né? Se você está vagueando os caminhos, faça meia volta e vá para o caminho certo de Deus. Não permita mais que o diabo estoure e te engane. Agora nós tentamos fazer outros caminhos, nós tentamos dizer que há outros caminhos, temos o caminho do credo, tentamos seguir isso. Muitos de nós, em igrejas, temos um certo credo que nós aceitamos, executamos, e isso pode estar bem,
com cobertura de folha de figueira. Quando muitos usam isso para debate, competições, e mesmo fora da vontade de Deus. Mas se você vai para o céu, você tem que passar por Jesus. Porque para mim, não pode haver outro caminho para se ir ao céu somente por Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te dê graça, Deus te ajude. Nesta hora, parar aqui no parágrafo 36. E nós vamos, em outra ocasião, nós vamos permitir, Deus permitir, estaremos falando mais um pouquinho. Mas amanhã, quarta-feira ou quinta-feira, aqui no escritório mesmo, nós vamos continuar e terminar a mensagem com o arrebatamento. Tá bom? Não acabou não, faltam uns minutos lá. Vamos ouvir amanhã a mensagem do arrebatamento. E hoje, esse culto de hoje, então a mensagem para queremos nós, mas paramos no parágrafo 36 aqui dessa mensagem. Deus abençoe a todos. Vamos rodando uma faixa musical. Já já nós vamos retornar. Tenho fé no autor de tudo, Aleluia. que existe no espaço infinito. Tenho fé em nosso Criador, que fez a terra e o mar tão bonito. Tenho fé no Filho amado seu, que veio padecer em uma cruz. Tenho fé, esperança, que um dia estarei no céu de luz. Tenho fé, esperança, Glória a Deus. que um dia estarei no céu de luz. Tenho fé em Cristo Rei dos Reis, e creio em sua vinda novamente. Tenho fé que nunca deixarei de seguir Jesus e ser um crente. Tenho fé que ainda viverei eternamente ao lado do Senhor. Tenho fé em confiança, pois Ele é o eterno Salvador. Tenho fé em confiança, pois Ele é o eterno Salvador. Amém. Tenha fé em Deus, não duvide. Porque todos que duvidam acabam sofrendo a consequência, né? Mas graças a Deus que Deus nos abençoa, né? Graças a Deus, Deus ajuda cada um. Eu quero expressar meu agradecimento aos irmãos da audiência aí, da internet, que Deus consiga nos abençoar, tá bom? Hoje nós temos Paulo Martins aqui, Tatiana Norberto, temos também Adriano Vieira e Marli Silveira e Josué Vicente. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos, que Deus te dê saúde, paz e alegria cada dia e que nós possamos sempre estar unidos em oração. Tá bem? Eu queria deixar fazer uma oração. Se você está doente, enfermo, aflito ou necessitado, creia na cura. Amado Senhor, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, eu coloco esses pedidos aqui, essas pessoas na tua presença, esses irmãos na audiência, Pai, que o Senhor dê graça para esse tão doente, enfermo, aflito, necessitado, angustiado, remova todas essas imperfeições, traga o poder de cura divina
de libertação, ó Deus, na vida dele, na casa deles, Pai. Repreendemos todo o mal que nos aflige. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam crer que Tu és o único Deus que pode se compadecer de nossas fraquezas, ó Deus, de nossa vida necessitada. Deus, com o perdão dos nossos pecados, nós colocamos em Tuas mãos, pedindo essas bênçãos de sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe a todos, notificando também aos irmãos que sábado próximo, aqui no Tabernáculo Alves Machado, nós vamos observar a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Culto de Santa Ceia, sábado próximo, que dia 7, né? Deus abençoe a todos e a partir das 18 horas estaremos aqui já no Tabernáculo, tá bom? E amanhã, como já anunciei, notificando novamente, terminaremos a mensagem, o arrebatamento. Falta poucos minutos e nós vamos ouvir, né? 20 e poucos minutinhos, nós vamos concretizar essa bênção, acabar de pegar algo mais para nós. No final, Deus tremendamente trabalha. Irmãos, as coisas que Deus faz é extraordinário. Tá bom? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, no nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo vos acoberte, vos guarde, vos proteja. É hora de estar escondido em Cristo Jesus e deixar todas as coisas para lá. Estejamos nas mãos de Deus, tá bom? No nome de Jesus Cristo, boa noite a todos. Vamos encerrando com mais um louvor. Até a próxima. Deus te abençoe. Amém. A igreja de Jesus vai embora, falso crente vai ficar aqui, mas o que tem o sangue do Cordeiro, crente verdadeiro, este vai partir. É a hora do arrebatamento, a trombeta que Deus vai tocar, chamando a igreja toda no momento, o arrebatamento já vai começar. Chamando a igreja toda no momento, o arrebatamento já vai começar. Todo crente que é fiel a Cristo, o Espírito Santo já lhe preparou. E ele está saltando, que alegria, já chegou o dia, aí vem o Senhor. É a hora do arrebatamento, a trombeta de Deus vai tocar, chamando a igreja toda no momento, o arrebatamento já vai começar. Chamando a igreja toda no momento, o arrebatamento já vai começar. O Cordeiro vai descer nas nuvens, do seu trono Deus se levantou, e o coral de anjos se formando, estão esperando a igreja do Senhor. É a hora do arrebatamento, a trombeta de Deus vai tocar, chamando a igreja toda no momento, o arrebatamento já vai começar. Chamando a igreja toda no momento, o arrebatamento já vai começar. E os mortos que descansam nele, a chamada vão ressuscitar. E a igreja já está sorrindo, já está sentindo a atração de lá. É a hora do arrebatamento, a trombeta de Deus vai tocar, chamando a igreja toda no momento, o arrebatamento já vai começar. Chamando a igreja toda no momento, o arrebatamento já vai começar.
Amém. Boa noite a todos. Amém.